Boa tarde, Zezo Barbeiro. Desejar para vocês uma tarde abençoada. É meio-dia. E queria fazer uma pequena oração para você receber a palavra de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado por mais um momento contigo. E para aqueles que vão ver esse vídeo, que o Senhor possa curar toda a nossa dificuldade de entender aquilo que o Senhor fala com o teu povo. Que nós venhamos curar essa doença da nossa alma, que é de não ouvir a tua voz. Que o Senhor venha curar toda a nossa dificuldade de entendimento e nos dando um coração novo e um pensamento novo e uma nova chance de viver as tuas maravilhas. Assim, Senhor, eu te agradeço por esse momento de estar aqui e falar um pouco das grandes conquistas dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Peço eu pelos que vão ver esse vídeo, pela minha família, pelos que não vão ver também, e pelos que amam a Deus, e pelos que ainda vão conhecer o Cristo, não aquele que está em um madeiro, mas aquele que vive e reina até hoje. Assim, Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho, pela minha vida, pela minha família, por todos os meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava aqui hoje, aí eu não gravo muito vídeo com muita frequência, mas esses dias eu estou tentando. Ia pedir vocês para dar um like, compartilhar nas redes sociais, me ajudar a fazer esse canal crescer. Amém? Se vocês puderem dar uma ajuda com um likezinho, vai me ajudar muito. Amém? A palavra de hoje que eu queria deixar no corações de vocês é sobre a cura de um coxo e o discurso de Paulo no templo, de Pedro no templo. Eu queria deixar essa reflexão e essa palavra maravilhosa no corações de vocês. Eu vou ler do capítulo 3 de Atos 3, do versículo do 1 até o versículo até o versículo 16. Amém? Vamos lá, e a leitura da palavra diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dissessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé e andou
e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecendo-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E pegando-se ele a Pedro e João, a todo o povo, correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio virtude ou santidade fizemos andar este homem? 13. Era uma pergunta. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilato negastes. Tenho ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, que é justo, e pediste que se vós disse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes, a conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Então, meus irmãos, muitas das vezes, nem tudo aquilo que a gente acha que não é, que não tem mais jeito, que a gente mesmo, no nosso olhar humano, achamos que, pelo fato de a gente ver alguém na sarjeta, pelo fato da gente ver a pessoa que é usuário, pelo fato da gente ver um homem que errou, ou que foi abandonado pela sua família e hoje se encontra em extrema miséria, pelo fato de todas essas coisas do inimigo usar todos nós, porque nós todos nós estamos em constante tentação, todos nós estamos em constantes provas, assim como eu preciso das orações daqueles que vão ver esse vídeo, eu preciso de santidade, porque muitas das vezes eu tenho andado longe daquilo que Deus quer de mim. Eu preciso viver aquilo que Deus me escolheu para ser. Eu preciso, como aquele homem que estava na porta daquele lugar, ele foi escolhido para que Deus venha se manifestar. Assim como você que vai ver este vídeo está passando esse momento difícil, achando que não tem jeito, Deus está olhando para você como olha para mim, pedindo: olha para mim. Você viu a palavra que Pedro falou? Olha para mim. Então o Senhor está pedindo para tu olhar para Ele, assim como eu preciso olhar para este olhar de misericórdia, para esse olhar de amor, para esse olhar que poucos conseguem enxergar, que é o olhar da misericórdia, o olhar
do exemplo, o olhar do amor, o olhar da compreensão e da compaixão e do entendimento que é viver uma vida com Cristo Jesus. Pois Ele tem olhado, mas nós temos se inclinado a não olhar. Assim como Pedro pediu para aquele homem: vamos olhar, eu preciso olhar, eu estou necessitado deste olhar, eu preciso olhar, eu tenho que olhar. Sem este olhar, jamais vamos ter esse contato. O Senhor está olhando, está buscando pessoas, assim como eu preciso. Talvez você que esteja aí precisando olhar para estes homens que pregam a palavra, que amam a Deus acima de tudo e todas as coisas, até mais do que as suas próprias vidas. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Assim é a palavra de hoje, olha para mim. O Senhor tem olhado para essas pessoas, mas essas pessoas têm baixado a sua cabeça e não têm olhado. Então o Senhor tem chamado, não só esse chamado na minha vida, mas na vida daqueles que vão ver esse vídeo e que estão vendo este vídeo e que vão ver este vídeo. O Senhor tem chamado vocês para olhar para Ele, para fixar os olhos nele, para que Ele venha dizer: levanta e anda. Para que Ele venha dizer, não só porque levanta e andar com seus pés, mas passa a levantar sobre as dificuldades, sobre os vícios, sobre tudo que está assolando a humanidade. Então a palavra é: olha para mim, olha para mim. O Senhor tem chamado, o Senhor tem falado e tem pedido a todos nós: olha para mim, olha para mim. Amém? Que nós venhamos ter o olhar que aquele homem coxo olhou. A fé de Pedro era maior do que o olhar daquele homem. Então, o maior é Cristo, menor somos nós. Temos que olhar para aquele que nos capacita para ser como Pedro, para ser como João. E somos livres para escolher: continuarmos coxos, olharmos para aquele que pode tudo e todas as coisas. Boa tarde. Zezo Barbeiro. Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilha, dá um like, me ajude aí a fazer esse canal crescer. Deus é maravilhoso e Ele busca aqueles que olham para Ele e aqueles também que estão ainda se dobrando ao inimigo. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso deste olhar para que eu venha me levantar e ser um discípulo fiel e verdadeiro, porque Deus tem buscado todos esses homens. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Zezo Barbeiro.